Evoé, irmãos e irmãs de caminhada. Hoje nós vamos falar sobre os elementais. Os elementais são os primeiros seres com os quais nós começamos a trabalhar quando começamos a iniciar no caminho da magia. Portanto, hoje eu vou falar sobre eles. Quem são os elementais? Aonde eles habitam? Quais são as suas funções junto à natureza? Eu me chamo Delfos Ancaf, sou sacerdote de magia. Sejam todos bem-vindos ao canal Pelos Caminhos da Magia. Os elementais são seres ligados aos 4 elementos da natureza. Por isso que eles recebem esse nome de elementais. Os 4 elementos que formam a matéria são a água, o ar, o fogo e a terra. Então, os elementais são seres que vibram na mesma frequência e possuem o mesmo magnetismo desses 4 elementos. Só que estes seres elementais, eles habitam aonde? Eles habitam planos, mundos, dimensões paralelas à nossa. É exatamente isso, mundos paralelos aos nossos. Os elementais, eles não habitam no mundo físico, no nosso plano da existência física. Os elementais são seres intimamente ligados com a natureza, porque eles são responsáveis pelo seu equilíbrio, pela sua sustentação, pela sua criação e manutenção. Os elementais são seres que há muitos anos, aliás, há milhares de anos, eles são mencionados em diversas culturas, em diversas civilizações e em diversas religiões. O Bhagavad Gita, por exemplo, que foi escrito 5.000 anos antes de Cristo, que tem como base os Vedas, que são as escrituras mais antigas ainda existentes na humanidade, fala o seguinte sobre os elementais. No início da criação, o Senhor de todas as criaturas criou os homens e os semideuses. Os semideuses são administradores que exercem poderes sobre os assuntos materiais, o fornecimento de ar, luz, água e calor, e de todas as outras bênçãos que ajudam na subsistência de todas as entidades vivas. Veja bem, semideuses. Semideuses não são homens e nem são deuses. Portanto, são os elementais, pois foram gerados para criar água, luz, calor a todas as criaturas vivas. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, que foi escrito em 1855, também se refere a uns espíritos cuja função é a manutenção da natureza. Na questão 536 à questão 540, Allan Kardec fala da existência de espíritos que são responsáveis por todos os fenômenos que ocorrem na natureza. Quem são esses espíritos? Os elementais. Então, os elementais, estes seres já muito antigos, né, e que nós trabalhamos na magia, já de muito tempo, são falados nos grimórios antigos, nos grimórios medievais. No nosso mundo físico, no nosso planeta Terra, há diversas dimensões, há diversos mundos paralelos ao nosso. Esses mundos, eles fazem parte de toda a dimensão da vida humana. Eu sei que parece fantástico, parece surreal. Muitas vezes a gente falando parece filme de ficção, né? Filme de fantasia. Mas o planeta Terra, há diversos portais para estes mundos. E isto é um fato. Todo magista, todo o ocultista, ele tem que ter e tem um olhar encantado para a vida. Tudo para nós, ocultista, é animado e tudo é encantado. Existem diversos mundos paralelos, como por exemplo na Bíblia, na casa de meu pai há muitas moradas, certo? No próprio Bhagavad Gita, que eu acabei de mostrar para vocês, está escrito que na casa do grande Criador do Universo há diversos planetas habitados. É a mesma coisa.
E muitos desses mundos paralelos, a população deles é 3 vezes maior que a população humana. Nós falamos paralelos, eu falo paralelos, porque muitos desses planos, eles estão muito próximos a nós. Existem planos onde existe só um único elemento. Por exemplo, existe um plano onde o único elemento que existe lá é o ar. Quem domina esse plano, quem habita esse plano, são os silfos. Os silfos, segundo Paracelso, que foi um físico, um astrólogo, um médico, um ocultista, que escreveu vários livros, em 1540, ele descreve os silfos, por exemplo, como seres do ar, como seres de aspecto altos, magros, de cabelos longos, semelhantes aos elfos do filme Senhor dos Anéis. Sua direção é o leste, a sua cor é amarela e eles são responsáveis pelo quê? Pelo ar e pela sustentação de toda a natureza que envolve esse elemento. Eu sei que parece incrível muitas vezes nós falarmos um mundo onde seja construído apenas em cima de um único elemento. Os silfos, eles são feitos de ar, eles se alimentam de ar e tudo no mundo deles é de ar. Então, isso parece incrível, mas vamos pensar na nossa vida. Nós vivemos num mundo de matéria, aonde nós somos feitos de matéria e nós nos alimentamos de matéria. Ou eu posso dizer que nós vivemos num mundo feito de carbono, cuja base é carbono. Eu sou feito de carbono e me alimento de carbono. Não é a mesma coisa? O melhor lugar para se trabalhar ou invocar os silfos são em lugares abertos, descampados, altos, mas nada impede que você trabalhe com eles também na sua casa, no seu apartamento, contanto que para isso você tem alguns elementos que os representem. Vamos lá, salamandras. As salamandras são seres ígneos que vivem num plano, num mundo onde tudo é fogo. Elas são formadas de fogo, o seu quadrante é o sul, a sua cor é o vermelho, O rei, eu não falei do rei dos silfos, O rei dos silfos é o Paralda. E o rei das salamandras ou rainha, isso depende da tradição a qual a magia que você trabalha pertence. Então, dependendo da tradição, em algumas tradições, quem comanda as salamandras é uma rainha, chamada de Jin. Em outras tradições, de Jin é um rei. Nós temos depois as ondinas. As ondinas, segundo Paracelso, elas têm um formato assim que se assemelham à sereia. São seres das águas, dos rios, dos lagos, dos mares. A sua cor é azul e a sua direção é o oeste. O seu rei ou rainha é Nixa. Depois nós temos os gnomos. Os gnomos são seres de estatura baixa, semelhantes àqueles anões de jardim, normalmente têm barba longa. Então a sua vibração, o seu magnetismo se identifica com a questão telúrica, então eles são mais voltados para a terra, trabalham com cristais. Os locais de invocação para trabalhar com eles são nas matas mais fechadas, ou nas pedreiras, ou em minas abandonadas, mas também podem serem trabalhados dentro do seu templo, sobre o altar ou na sua casa. Em algumas tradições, os elementais são considerados seres energias, desprovidos de inteligência, certo? Mas em outras tradições eles são seres inteligentes, com uma certa alguns até com personalidade, e que não têm livre-arbítrio. Mas cuidado, porque os elementais, eles não distinguem o bem do mal, o certo e o errado. Esses conceitos de certo e errado, bem e mal, são conceitos humanos. E eles veem a vida de uma forma totalmente diferente. Eliphas Levi, no seu livro Dogma Ritual de Alta Magia, adverte a todo aquele que usar desses seres de forma irresponsável. O que ele diz aqui? O mago que dele se utiliza assume uma terrível responsabilidade, devendo espiar por todo o mal que os tenha feito causar, e a medida de seus tormentos será proporcional à extensão do poder que tenha exercido por intermédio deles.
Então, meus irmãos, como eu falei, os elementais, eles são seres que não distinguem o bem do mal, do certo e do errado. O que você ordenar que eles façam, eles farão. Mas é claro que para trabalhar com os elementais, para que possamos abrir um portal para que eles respondam ao nosso chamado, é preciso um conhecimento e às vezes é preciso até ter sido iniciado na arte da magia, para que você tenha a chave para que possa fazer em contato com eles. Bom, os elementais, gente, eles não têm essa forma humana que Paracelso descreveu. Eles não têm. Acontece que essa forma humana é o que estava na época no imaginário popular. Porque, como eu falei antes, os elementais já há muito tempo, há milhares de anos, que eles são do conhecimento de várias civilizações. E houve uma época no passado muito, muito distante, que se perde, né, no tempo, em que os homens conseguiam ter um contato visual maior com esses seres, porque os mundos eram mais próximos. Isso foi antes da inclinação do eixo do nosso planeta. O planeta Terra, quando tinha o seu eixo vertical, o seu magnetismo era totalmente diferente. Houveram aí razões e motivos, tá? Que eu não vou descrever agora aqui, não vou falar nesse vídeo, para não ficar muito extenso, que a Terra se inclinou 1 grau negativo. Nessa inclinação também mudou todo o magnetismo e esses seres então se afastaram mais dos seres humanos e já não foi possível vê-los tão claramente. Meus irmãos, eu falei nos 4 elementais, mas como eu falei também, existem vários planos paralelos, vários mundos em torno do nosso mundo, paralelo ao nosso mundo e que formam toda a dimensão da vida. Mas existem muitos outros elementais ainda, que não são narrados nos livros, né? Ou em algumas tradições até são comentados, como as dríades, como os gênios, os encantados, os tervictos. Todos estes seres, eles fazem parte também dessa grande família espiritual, digamos assim, que são os elementais. Também é possível fazer contato com eles. Num próximo vídeo, o meu próximo vídeo, eu ensinarei, mostrarei como se faz contato com os seres elementais. Como você pode fazer um ritual dentro da sua casa, dentro do seu apartamento, no seu altar, evocando os rituais e fazendo os pedidos, aqueles pedidos, ou dando as ordenações que você deseja para a sua vida. Só para concluir, nós quando começamos a praticar magia, como eu falei no início do vídeo, nós nos dedicamos ao trabalho com os elementais. Mas logo em seguida, à medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós começamos a trabalhar com anjos, arcanjos, espíritos planetários, daimons, e nos esquecemos dos elementais. Os elementais são seres de muita força e de muito poder. Muito mais do que a gente imagina. E são de fácil contato, porque eles estão bem ao nosso lado. Era isso que eu tinha, meus irmãos. Espero ter esclarecido, espero ter passado um pouco mais de conhecimento a respeito destes seres divinos. Até o próximo vídeo. Esse vídeo eu vou chamá-lo de Elemental, primeira parte. No outro vídeo eu vou explicar como se faz contato com os elementais e a diferença entre elemental e elementar, que não são a mesma coisa. Gratidão, Evoé.